Nós começamos a edição do Mercado e Companhia de hoje trazendo o comportamento do mercado financeiro no pregão desta terça-feira, o primeiro de 2024. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, começou o ano em queda de 1,16% aos 132.632 pontos. O dia foi de correção nos mercados internacionais, com os investidores avaliando se o rally das últimas semanas de 2023 vai sustentar neste começo de 2024. Já o dólar fechou a terça-feira em alta de 1,46%, cotado a R$ 4,92. O desempenho do mercado brasileiro foi puxado principalmente pelas ações dos bancos, que tiveram quedas expressivas no primeiro pregão do ano. Por outro lado, as perdas do Ibovespa só não foram maiores por causa dos ganhos da Petrobras. Na manhã desta quarta-feira, destaque para a queda dos futuros das ações dos Estados Unidos, com os investidores à espera da divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Vamos ver agora então como está a cotação do dólar nesse momento. O dólar que vem com queda de 0,14%, cotado a R$ 4,90. Vamos ver o comportamento também do Ibovespa neste início de tarde de quarta-feira. Olha, vem com valorização 0,15% aos 132.899 pontos. E para analisar, então, esse cenário, eu converso agora com o nosso comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde. Daúde, boa tarde para você. Olha, o ano terminou aí com o mercado bastante otimista, né? O ano de 2023, com as bolsas do mundo todo subindo, principalmente diante daquelas expectativas, né? Que a gente vê aí da queda da taxa de juros. E, de repente, como a gente viu agora na reportagem, ele abre 2024 no sentido contrário, ou seja, tendência negativa, né? Como é que você analisa, como que a gente pode analisar esse cenário? Boa tarde para você, seja bem-vindo ao Mercado e Companhia de hoje. Obrigado, Maruza. Boa tarde a todos. Pois é, Maruza, é o caso daquele indivíduo que foi dormir alegre e acordou triste, né? Qual a razão para que isso acontecesse? Ninguém sabe, né? Bom, vamos lá, nos focando no mercado financeiro. O mercado financeiro, Maruza, ele tem uma doença, é a doença daquelas pessoas que têm depressão, que é a ciclotimia. Ora está otimista demais, ora está pessimista demais, sem que tenha razão para isso, né? No caso do mercado financeiro, a economia que o mercado vinha precificando nos ativos, né, o sentimento que os investidores estavam precificando nos ativos, de repente vira de cabeça para baixo. O que aconteceu? Nada. Foi apenas o sentimento, né? E esse sentimento, em 48 horas, 24 horas, a economia não muda. A economia continua a mesma. O que muda é o sentimento. Mudando o sentimento, você tem essa ciclotimia. Ora otimista demais, ora pessimista demais. Mas o mercado financeiro, se nós aprofundarmos a análise nesse comportamento, a gente pode concluir o seguinte: quando a bolsa, os ativos sobem demais, tudo está lá exagerado, tem aquelas pessoas que falam assim: opa, peraí, isso aí não vai se sustentar. Por quê? Todo final de pregão, a bolsa, o sistema tem que zerar. Se alguém ganhou, porque alguém perdeu. Não há perda e ganho sem você ter a conta, né, a prova dos 9 lá concluída. E aí o mercado falou: pô, vai acontecer alguma coisa. Então aí começa: mas será que a ata do FED vai vir, que a ata do Banco Central Americano e outros indicadores, né, que estariam precificados para ser divulgados hoje, estariam destinados a ser divulgados hoje, vai mudar? Será que o sentimento vai mudar? Não. É mera e pura especulação, porque alguém fala: eu vou vender. Aí alguém vê o outro vendendo e fala: eu também vou vender. Mas por que você vai vender? Não, porque o fulano está vendendo. Mas por que ele está vendendo? Não sei. Então, isso é um efeito que o mercado financeiro tem, que é denominado o efeito manada.
Então, Marusa, eu diria a você que nada aconteceu, nada mudou, nada vai mudar. O que mudou foi exatamente o humor do mercado, que pode, sem dúvida nenhuma, voltar a ser outro humor. No entanto, o produtor rural ele tem que estar atento por uma razão muito simples. As taxas de juros não vão cair muito rapidamente. Esses investidores que ora pensam uma coisa, ora pensam outra, estão saindo das commodities agrícolas, e isso está claro no reflexo do número de contratos que a gente vê nas bolsas de Nova York e na Bolsa de Chicago. Está diminuindo muito, principalmente a soja, ela pode ter aí um ajuste bem mais para baixo do que está. Ah, mas o câmbio ajuda? Não, o Brasil hoje tem uma condição que vai haver uma valorização do real. E o produtor rural tem que estar muito atento a essas variáveis. Ah, mas vai ser o fim do mundo? Não. O fim do mundo é se você não entender quais são essas variáveis, quais seria o seu comportamento. Ah, mas a indústria, esqueça, produtor rural é uma coisa, a agroindústria é outra coisa. O produtor rural, junto com o consumidor, é que paga a conta, porque quem está no meio da cadeia é aquele que parte e reparte. Evidentemente que ele vai ficar com a maior parte. Ou sobra para o produtor rural, ou sobra para o consumidor. Então, você, produtor rural, você tem que entender esse mecanismo. O mundo, na área econômica, na área geopolítica, mudou radicalmente, não é o mesmo das últimas 3 décadas. E isso tem influência, evidentemente, no mercado financeiro, que tem essa característica que nós elencamos aqui, essa ciclotimia, ora está otimista, ora pessimista. Então, se você não entender esse mecanismo, evidentemente, isso pode se agravar na sua rentabilidade, ainda mais com o clima que está aí atrapalhando muito a produção rural, Marusa. Ou seja, né, esse mau humor aí no mercado financeiro no primeiro pregão do ano acabou puxando para baixo também as commodities agrícolas, né, Daúde? E engraçado que agora parece que já está invertendo o sinal, né? Parece que o Ibovespa começou em queda, já está dando uma reação, como a gente mostrou agora há pouco. Daúde, obrigada pela sua análise, viu? Mas eu que agradeço e, olha, não se preocupem. Conheço o mecanismo. Olha, o Brasil não tem outra saída a não ser pela agropecuária. Só precisamos fazer o governo entender, porque o governo não entendeu ainda. Mas ele vai entender já já que esse setor merece tudo para poder colocar esse país numa rota de crescimento, para tirar milhões de brasileiros da miséria, que é o que nós precisamos fazer, e não utilizarmos esses milhões de brasileiros como instrumento político de poder. Marusa, obrigado. A gente que agradece, Daúde. Até amanhã. Boa tarde para você.